A Rede ela é muito conhecida pelo trabalho, pela excelência, pelo cuidado, pelos voluntários, Sim. pelos cultos, pela organização. Para quem conhece a igreja sabe como ela é bem estruturada, quem chega lá se sente realmente muito bem acolhido, impactado. Sim. Mas a gente também quer poder mostrar para a cidade que a gente está ali para abençoar ela. Olharem para a cidade de uma forma diferente. Certo. Porque às vezes as pessoas precisam... Todo mundo que tem um encontro com Jesus muda de vida. E mudar de vida também tem a ver com mudar a sua conduta na cidade. Não é só importante para os idosos, não é só importante para quem vai fazer o voluntário e não é só importante para a minha empresa. São todos, é um conjunto de pessoas que estão aí sendo favorecidas, vamos dizer, com essa nossa parceria. É critério ser uma ONG, uma OSC, uma organização sem fins lucrativos? Não é critério. Mas eu preciso conhecer a instituição, eu, Rede Social, Igreja Rede, preciso conhecer a instituição, os valores dessa instituição, o que ela está fazendo pela cidade, de certa forma, para então ser um parceiro dessa instituição. A gente está trabalhando constantemente para gerar transformação. Eu sempre falo para a equipe assim, transformação social. Para quem é rico, talvez pode ser esquisito assim, mas um valor financeiro não vai fazer falta. Certo? Então ele pode ajudar. E a gente agradece muito por todo mundo que faz isso. Mas eu também quero poder, como instituição e como igreja, incentivar o membro, o crente, a viver uma experiência real. A gente quer ver essa cidade transformada pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus, pelo cuidado de Jesus. Então, a cidade que a gente vive não precisa ser 100% crente, mas ela precisa ser uma cidade que ali manifesta a glória de Deus, sabe? Um profissional que fez aquilo voluntariamente. Sim. Ah, legal. Aí a Rede comprou, investiu nos insumos, né, nessa instituição parceira, e aí o voluntário foi lá, instalou, mandaram fotos pra gente. Então, o dinheiro está investido nessa característica. E muitas pessoas da igreja passam dificuldades e necessidades. A gente criou uma área para acolher essas pessoas da igreja. De forma discreta. Qual que é o nome dessa área? É área de pessoas. Rede social, mas é uma área de pessoas. Né? Entendi. Essa é uma nomenclatura mais interna, administrativa. Tá. A gente não divulga isso, né? Mas a gente divulga que se você precisa de alguma necessidade, você pode procurar a gente. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Amar Residencial. E hoje a gente vai conversar com alguém que lida todos os dias com uma parte da cidade que muita gente prefere, infelizmente, não enxergar. Ele lidera uma frente social que atende famílias em vulnerabilidade, desenvolve projetos comunitários e atua diretamente com instituições que cuidam de idosos, dependentes e pessoas com situações de fragilidade. Ele é pastor da Igreja Rede, líder ministerial e coordenador de ações sociais que mobilizam voluntários e recursos para transformar realidades na prática, não na teoria. Está aqui para falar do que ele vê, do que mais dói, do que mais assusta e do que ainda faz ele acreditar nas pessoas. Seja muito bem-vindo, pastor Taveira. Que isso, obrigado. Obrigado pela introdução, pela apresentação. Gostou? Gostei. Ficou bom, né? Muito legal, muito bacana. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha uma conversa bem gostosa aqui, bem boa. Amém, vamos lá. Na verdade, eu queria primeiro começar já entendendo o que é o Rede Social. Tá, vamos lá. O Rede Social, a gente considera ele como um ministério. Antes de tudo, né, dessa parte de olhar para a cidade, de cuidar de pessoas ou de me importar com a cidade, eu sou um pastor. Então, eu preciso pastorear, eu preciso cuidar das minhas ovelhas, né? Para quem tem um linguajar assim, evangélico, cristão, entende disso que eu estou falando, né? Mas eu preciso me envolver com a igreja. Então, o Rede Social ele começa como um ministério da igreja. O que é um ministério da igreja? É uma área da igreja onde eu tenho funções ou eu tenho atribuições que eu vou envolver membros. Para quem conhece a Rede sabe como ela é muito conhecida pelo engajamento com voluntários em diversas áreas. Hoje são mais de 2.800 voluntários. Né? E isso faz com que a gente comece a desenvolver ações dentro da igreja, nos ministérios, para envolver esses membros, para dar funções para eles se sentirem úteis. Mas não só para eles se sentirem úteis numa questão de fazer alguma coisa, mas para trazer sentido
e principalmente honrar o ensinamento bíblico, aquilo que a Bíblia fala sobre qual é a característica de um cristão, como ele deve viver, como ele deve se relacionar. E aí o rede social, então, ele entra com uma parte específica do que a vida cristã demanda da gente, que é o olhar solidário, que é servir. Não, mas não só servir, né, como a gente pode servir em diversas áreas de uma igreja, mas servir a cidade. Não ser voluntário por ser voluntário também. Isso. Com propósito. Né? Exatamente. E ele surge, então, com não vou dizer atualização, mas com um upgrade, que a gente mesmo lá na Red tratou isso, um upgrade da visão da Red de tornar a Red mais próxima, mais relacionada com a cidade. A Red ela é muito conhecida pelo trabalho, pela excelência, pelo cuidado, pelos voluntários, Sim. pelos cultos, pela organização. Para quem conhece a igreja sabe como ela é bem estruturada, quem chega lá se sente realmente muito bem acolhido, impactado. Sim. Mas a gente também quer poder mostrar para a cidade que a gente está ali para abençoar ela, para servir a cidade, para cuidar da cidade. E aí a Red então decidiu que o meu papel é ser essa pessoa que vai criar essa relação com a cidade, que vai amar a cidade, que vai demonstrar para a cidade o que a Red está fazendo aqui. Perfeito. A gente, então, considera o Rede Social como um ministério para promover transformação social na cidade, mas principalmente para fazer os nossos membros olharem para a cidade de uma forma diferente. Certo. Porque às vezes as pessoas precisam... Todo mundo que tem um encontro com Jesus muda de vida. E mudar de vida também tem a ver com mudar a sua conduta na cidade. Né? Não é só no domingo, é todos os não é dias, só aceitar você Jesus. executa no dia a dia. O que eu preciso fazer como crente agora? Não, preciso orar, preciso ler a Bíblia. Não, Isso aí, ok. Só que eu também preciso olhar para a cidade. Eu preciso ser solidário, eu preciso ser generoso, eu preciso administrar bem meus relacionamentos, meus recursos. E então o rede social ele chega para isso, para fomentar, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples para a gente entender, essa necessidade dos nossos membros de olharem para a cidade e se envolver com a cidade. E, cara, tem dado muito certo. E colocar o muito evangelho certo. na prática, no dia a dia. Exatamente, Né? exatamente. Porque não só quando naquela hora que você está ali na igreja, durante o culto, servindo, enfim, durante a semana, durante, né, todo... Quem vem para a Red conhece Jesus na Red. Agora, quem é membro e sai da Red leva Jesus para a cidade. É isso que a gente quer através do rede social. Né? Eu acho que isso que é o rede social, se eu pudesse responder a tua pergunta. Eu entendo que uma das frentes do rede social agora, não sei se mudou o rede social para pôr em Indaiatuba, ou ele continua. Não, existe o rede social e tem dentro do projeto o rede social o pôr em Indaiatuba. Então, assim, quais são as causas que o projeto Rede Social apoia hoje? O Rede Social, então, ele é uma estrutura da igreja, um ministério. E no Rede Social a gente criou um slogan, uma campanha, vamos dizer assim, que se chama Por Indaiatuba. Que a gente lançou as camisetas, que de vez em quando a gente vê as pessoas usando. Muitas pessoas usam, né? Quando vão lá visitar o Residencial Amar. Pessoas usam no dia a dia, é uma camiseta que a Rede lançou para que as pessoas pudessem usar no dia a dia, de forma regular mesmo, assim. E o Por Indaiatuba, então, ele é uma ação... É um slogan, é uma campanha daquilo que o Rede Social se propõe, não só o Rede Social, mas ele é o agente, né? Mas é aquilo do que a Rede se propõe a fazer pela cidade. Então a Rede está por Indaiatuba. Por isso, por Indaiatuba. Por isso, por Indaiatuba. A gente está aqui porque a gente ama Indaiatuba, a gente está aqui porque a gente ama a cidade, a gente está aqui porque a gente ama esse local, e não só esse local, mas essas pessoas. E a gente quer ver, sem... hipocrisia, a gente quer ver essa cidade transformada pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus, pelo cuidado de Jesus. Então, a cidade que a gente vive não precisa ser 100% crente, mas ela precisa ser uma cidade que ali manifesta a glória de Deus, sabe? E queremos estar ativos nessa transformação, né? Então, por isso, por Indaiatuba. Por isso, por Indaiatuba. Exatamente. E como que é que os membros entram nesse projeto? Ótimo. Para quem é membro da Red, tem duas formas de você se engajar. A primeira delas é você acompanhar as redes sociais do Instituto Vivo Novo, que aí já é um spoiler que a gente vai, né, vocês estão vendo aqui. Mas o Instagram do Rede Social não é Rede Social. O Instagram do Rede Social é @Instituto Vivo Novo.
Lá a gente lança todas as campanhas, inclusive hoje a gente acabou de lançar uma campanha, né? E os membros, então, eles podem acessar aquela informação e entrar em contato com a nossa equipe para poder participar daquela ação. Por quê? Porque você não precisa fazer parte do rede social para ser solidário. Esse é um problema eclesiológico, se eu for falar um pouco aqui das questões administrativas de uma igreja, mas esse é um dos problemas das igrejas, que elas têm que, normalmente, elas criam áreas para suprir faltas ou suprir necessidades que os membros precisam ter. De forma bem prática, vamos lá. O que significa isso? A Bíblia fala que eu tenho que pregar o evangelho. A Bíblia fala, né? Olha, ir de todo mundo, pregar o evangelho. Sim. O que eu faço enquanto igreja? Eu vou lá e crio um ministério para pregar o evangelho. Ao invés de ensinar os meus membros como pregar o evangelho para que todo membro cumpra a ordenança, Entendi. eu crio uma área para ela fazer isso pelos membros. Você entendeu? Uhum. Então, o membro ele não tem mais a responsabilidade de pregar o evangelho. Basta ele ajudar o ministério de evangelismo. Isso que eu ia falar isso. Eu pensei no evangelismo. Eu falei... vamos fazer o ministério de evangelismo? Vamos. Mas eu não tenho o dom de evangelizar. Como é que eu posso ajudar? Não, eu posso dar uma oferta? Eu posso orar por vocês? Pode, mas a Bíblia fala que não é para a igreja criar um ministério de evangelismo. A Bíblia fala para a igreja evangelizar. Então eu sou meio doido um pouco nesse pensamento, porque eu me identifico muito com a Red nesse aspecto, porque a Red ela tem buscado sempre capacitar os seus membros. Não só fazer por eles. Né? Mas capacitá-los. Não é abrir o ministério, mas sim capacitar para que aquele ministério... mas existe um ministério, então, de ação social na igreja, por quê? Porque esse ministério, ele é um motor, ele é um hub. Eu gosto de apresentar o rede social como um catalisador, como um hub, onde eu vou para a cidade, vejo quais são as necessidades através de instituições, como o Residencial Amar e outras instituições da cidade, vejo as necessidades da cidade, trago elas para dentro da igreja, crio uma maneira de divulgar, de mostrar isso para os membros e falar, agora é vocês. Agora são vocês que fazem. Isso. Como é que vocês podem fazer? Vocês podem visitar lá nos sábados, vocês podem juntar o pequeno grupo, vocês podem participar dessa ação, que a gente vai arrecadar alimentos, que a gente vai arrecadar itens de higiene. Para quê? Para que as instituições responsáveis por esse trabalho, seja o Residencial Amaro, agora a gente vai lá para instituições mais sem fins, né? Sim, mais ONGs, OSCs mesmo, né? Sim. A gente vai arrecadar agora para o Secal, por exemplo, que tem muitas necessidades também. A gente vai arrecadar alimentos para eles, a gente vai arrecadar itens de higiene para aquelas pessoas que estão lá. Então, os membros eles têm a oportunidade de fazer isso e se envolver diretamente com a instituição, entendeu? Por isso o Por Indaiatuba. Eu acho bem legal, assim, o pessoal da Red... vem, né? Quase todos os sábados vocês estão lá. Iniciou tudo de um pedido que eu fazia pro pastor Thiago Mates, pro pastor Washington, como se eu fosse muito, muito próximo deles, né? Óbvio que a gente tem ali abordava lá nos mas corredores. Eu abordava lá, tipo por favor, vai lá, vai ser importante, vai ser legal para os idosos, mas também vai ser legal para a igreja e tudo mais. E isso foi desenvolvido, né, começou há 2 anos atrás, aí o ano passado vocês fizeram, né, esse Vivo Novo, foi um pouquinho melhor, assim, mais estruturado. E eu costumo falar, né, porque quando as pessoas vêm, eles falam, o que vocês precisam aqui? E como você falou, agora vocês estão indo mais para uma área, para projetos de áreas mais sem fins lucrativos, né? E a gente tem fins lucrativos, só que assim... eu sempre falei isso, olha, não precisa necessariamente trazer coisas para os idosos, traga a sua presença, traga a sua conversa, traga o seu tempo. Ouvir. Né? Ouvir. Legal. Então é muito legal. E ainda assim eles acabam levando um presentinho, alguma coisa, isso é bem legal. Então assim, mas assim, em outras linhas de frente, precisa necessariamente só ser um voluntário ou precisa às vezes ter alguma experiência? Tá. Então, essa é a primeira abordagem, a primeira função do rede social, né? Vamos dizer assim, despertar o membro para um olhar para a cidade. E aí, não só despertar, falar assim, eu não posso só chegar para o membro e falar assim, olha, você precisa olhar para a cidade, mas eu preciso também dar condições, dar ambientes, porque assim, hoje é fato também, muitas pessoas têm disposição de ajudar, e eu como estou envolvido numa área dessa, eu percebo isso tranquilamente. Quando eu preciso de ajuda, tem muita gente engajada, muita gente disposta. Mas por que eu acho que acontece isso na Red?
porque a gente está se relacionando com instituições que fazem trabalhos de verdade, sérias. Né? Então, muita gente não quer ajudar porque não confia às vezes, não conhece, não sabe. Então, o que o Instituto Vivo Novo, o que o Rede Social ele faz? Ele garante para aquelas pessoas que estão se envolvendo que aquele projeto do qual eles estão participando é um projeto sólido, é um projeto relevante, é um projeto que traz mudança para a vida das pessoas que ali são acolhidas, entendeu? Então, isso faz com que eles ajudem com mais clareza. Né, com mais confiança, eu ia falar entendeu? essa palavra. Isso, então eles confiam no que o Rede Social está investindo. Por isso que eu tenho uma relação muito próxima com a equipe que está diretamente nas instituições. Por quê? Porque a gente precisa garantir para a igreja, e não só para a igreja, mas para quem se envolve, que o trabalho que a gente está envolvido é sério. Esse é o primeiro ponto, né? Fomentar, despertar, clarear, dar oportunidade para os membros servirem. E aí o segundo ponto é como fazer parte da equipe do Rede Social. Hoje a equipe do Rede Social ela é um ministério. Então, como ministério, você precisa ser membro da rede, você precisa ter disponibilidade de agenda, e aí cada ministério tem a sua especificação, sua característica, né? Horários. Isso, horário. Quem conhece o dia a dia da rede, da igreja, sabe que existe um processo de membresia, de integração, né? Que a gente não está aqui para falar sobre esses processos da rede, mas eles chegam no Rede Social. E aí muitas pessoas hoje no culto, na rede, no hall, na cidade, me encontram e falam, pastor, como é que eu faço para fazer parte do Rede Social? E eu pergunto para elas, você quer fazer parte das ações do Rede Social ou você quer trabalhar estrategicamente, servir estrategicamente no Rede Social? Não, como assim? Eu falo, fazer parte das ações basta você acompanhar a gente. Participar dos cultos, ver os anúncios, olhar no hall lá que a gente tem nossa central do Rede Social. Lá a gente divulga as campanhas, as ações que a gente está fazendo pela cidade, as instituições. E aí você participa, se inscreve e tudo mais. Ou você pode, de fato, se inscrever para um processo para fazer parte da equipe ministerial. Aí é como qualquer outro ministério da igreja, passa por entrevista, passa por treinamento, capacitação. Aí vai ter uma área que a pessoa vai escolher servir ali dentro do Rede Social. Ele tem várias camadas. E aí, dentro dessas camadas, a pessoa se integra. Não sei se era isso mesmo que tu estava em dúvida. Não, legal, acho que é isso. Agora, por que o Porindaiatuba é tão interessante? Assim? Porque a gente tem visto que não é só a rede que tem se mobilizado. E é isso que a gente quer. Quando um membro da rede, ele entende o que o Rede Social está fazendo e ele faz por conta própria, isso é como um gol pra gente lá, né? A gente acaba realmente se alegrando e ele leva isso para outros ambientes. Eu tenho diversas inspirando histórias. novas pessoas. Em um ano que eu tô nesse trabalho, tô aprendendo muito, tô me desenvolvendo muito também nessa área. Eu já tive experiências maravilhosas, assim, de pessoas que me ensinam a olhar para a cidade muito mais do que o meu papel, né? Porque hoje o meu papel é olhar para a cidade, mas eu preciso, e muitas vezes Deus coloca no meu caminho pessoas com um coração tão grande, com um olhar tão maravilhoso pelo que a cidade e pelas instituições, que a gente aprende muito com essas histórias, assim, são coisas maravilhosas. Assim. Agora, assim, eu queria saber um pouco do bastidor. Como eu dei uma adiantada aqui na história de como que foi para vocês irem até o residencial, né? Mas eu queria entender como que foi esse bastidor mesmo, o que fez vocês enxergarem o Residencial Amar como parceiro mesmo, né? Porque, como você falou, tem toda uma organização. Então não foi assim, colocou o Residencial Amar por quê? Agora eu queria entender como que vocês chegaram nisso. Honestamente, quando eu cheguei na Rede, o Residencial Amar já era um parceiro que já caminhava junto com o Rede Social, né? E aí eu peguei e falei, olha, se ele está aqui é porque está caminhando bem, então a gente só vai estreitar as relações e caminhar. E algumas pessoas me criticaram em relação a isso, porque, nossa, mas o Residencial Amar não é uma instituição privada? Por que o Rede Social apoia uma instituição privada? Porque lá dentro tem pessoas, igual como em qualquer outro lugar. Pessoas que precisam de carinho, de afeto, que, por ser uma instituição privada, podem ter condições de estar lá, mas tem faltas de outras questões. Podem ter condições financeiras de estar lá. Mas precisam de um carinho, precisam de alguém para estar junto. Emocionais talvez não. Isso. Então, cada instituição hoje, ela tem uma carência. E o Residencial Amar não é diferente.
Não é porque o Residencial Amar é uma instituição privada, né, que vocês precisam tirar o sustento da família de vocês e prestam um trabalho em relação a isso, né, cuidam de outras vidas e amam outras vidas, que eu não vou olhar para vocês. Né? Eu, Instituto Vivo Novo, eu, rede social, né, não eu, Taveira, particularmente. Mas, assim, tem outras instituições que têm carências financeiras, que têm carências sociais, que têm situações muito delicadas que a igreja, como um todo, ela pode olhar. Então, é critério ser uma ONG, uma OSC, uma organização sem fins lucrativos? Não é critério. Mas eu preciso conhecer a instituição, eu, rede social, igreja rede, preciso conhecer a instituição, os valores dessa instituição, o que ela está fazendo pela cidade, de certa forma, para então ser um parceiro dessa instituição. Porque quem faz a diferença na cidade são as instituições. Isso eu tenho certeza. Olhando por esse olhar social. Quem faz a diferença na vida do ser humano é Jesus Cristo. Isso é fato. Agora, quem faz o trabalho pela cidade são as instituições sociais. E aí eu, sendo uma igreja, eu não preciso competir com essas instituições. Sim. Eu estou aqui para somar, para servir a cidade. Né? Eu estou aqui por Indaiatuba. Sim. Então eu vou olhar para Indaiatuba e vou falar, Indaiatuba, como é que eu posso ajudar vocês? Como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? A gente vai criar um lar de idosos. Eu não tenho experiência, não tenho formação técnica, não tenho profissionais na minha equipe, mas eu conheço umas instituições na cidade que fazem isso, eu tenho profissionais, então eu vou apoiar, investir. Lógico. Eu vou investir financeiramente em vocês? Não, vocês têm recursos financeiros, apesar de enfrentarem dificuldades como qualquer negócio, como qualquer empresa. Mas eu vou investir em tempo, vou investir em equipe. E aí entra o bastidor diretamente relacionado ao Residencial Amar. O Residencial Amar hoje, ele é um parceiro fundamental para dar essa experiência para os nossos membros. Talvez nunca tenha falado isso para vocês, estou falando agora aqui ao vivo, né? Para dar essa experiência para os nossos membros de serem ministrados por Deus enquanto eles estão se relacionando com as pessoas. Legal. Que bacana. Porque muitos deles não têm agenda, não conseguem se organizar ou nunca priorizaram essa experiência. E a partir de uma visita, a partir de um encontro lá, né, a gente chama dos PGs na rua, a partir do momento que desses pequenos grupos vão até lá, essas pessoas têm uma experiência com a realidade, né? E sabem que o pouco que elas podem fazer, e é meio clichê falar isso, né? Mas o pouco que elas podem fazer vai transformar a própria vida delas. Não é só sobre a transformação com os idosos. Eu converso muito isso, né, com a Lucimar, que é quem está diretamente ligado, né? Eu converso muito com ela. Não é só... Ela mandou mensagem essa semana, e aí, vocês vão continuar? Vamos continuar junto? Eu falei, com certeza. Porque eu tenho certeza que isso não... Falei essa semana isso para ela, não é só importante para os idosos, não é só importante para quem vai fazer o voluntário e não é só importante para a minha empresa. São todos, é um conjunto de pessoas que estão aí sendo favorecidas, vamos dizer, com essa nossa parceria. Isso, porque... Pode falar, André, desculpa. Não, eu ia falar, faz dois cultos também atrás, veio uma pessoa até mim, você que é do Residencial Amar, né? Eu falei, sou. Eu fui lá, visitei, eu achei isso e aquilo, e pra mim foi muito bom. Então, assim, pra mim, algumas pessoas já falaram isso, mas eu queria saber de você. Tem também, teve alguma história maior, uma experiência que você teve mais com isso? Talvez não só dentro do Residencial Amar, mas vocês estão indo tem em várias outros, instituições, né? Tem várias instituições. E as histórias devem ser muitas, Eu tive experiências já visitando as instituições, assim, maravilhosas. Depois... eu posso compartilhar as instituições para vocês também divulgarem de alguma forma, né? Ou até, não sei se tem algum site, alguma coisa. A gente está com um site em construção, porque e agora, como a gente está no início do ano, a gente está incluindo novas instituições no nosso hall. Legal. A gente está ampliando. Então, todo o material de divulgação está sendo refeito para incluir as novas instituições. Tá. Deixa eu abrir um parênteses. Por favor. Eu preciso falar isso. Na verdade, para você que está aí de casa, né, nos vendo, realmente a gente não sabia também que a gente ia entrar nesse hall de instituições e eu me lembro muito claramente, eu cheguei a chorar, nem sei se eu vou me emocionar falando, mas no dia que vocês apresentaram lá na rede o projeto a visão, tudo, da visão por Indaiatuba, nossa, eu fiquei, cara, que legal. Aí tinha um folder, um flyerzinho,
Eu peguei assim, olhei lá, virei, as instituições estavam lá, Residencial Mar, falei, olha aqui, a gente mesmo não sabia. Então, assim, pra mim, eu vejo que isso é muito profissional da parte de vocês mesmos. Não, vocês pesquisaram, não tem uma influência aqui, não. André é nosso membro, então a gente vai colocar ele. Não. Entendeu? Foi assim. Vocês abriram as portas, né? Como eu falei, quando eu cheguei, vocês já estavam recebendo pessoas lá da rede, lá na instituição de vocês. Então, automaticamente, não sei, eu me senti assim, no dever de retribuir, né? De falar, não, vamos continuar com eles, porque é tão importante para eles, mas é muito mais importante para os nossos membros também. Que às vezes criaram apego com os idosos que lá residem. Tem gente que passa lá uma vez, vai no PG e depois manda mensagem, eu posso visitar fulana? Então, isso acontece muito. Quando tu me fala isso, eu tenho que ligar para minha equipe e falar assim, gol. Nossa, gol. É maravilhoso, gente. Porque o propósito do rede social é esse. Pode parecer meio pesado, né, que eu vou falar, mas eu não quero só ajudar a cidade. Eu quero que os meus membros, que os membros da rede façam isso intuitivamente, que se torne automático. Uma cultura, entendeu? Dinheiro sem propósito vira esmola, e esmola não produz transformação. Então a gente está trabalhando constantemente para gerar transformação. Eu sempre falo para a equipe assim, transformação social. Então o nosso trabalho é transformação social. E aí algumas histórias são maravilhosas, assim. Eu posso contar uma que foi... A gente foi no Sirva fazer... o Sirva é a instituição que trabalha com crianças e pessoas do espectro autista aqui na cidade, né? Sim. E eu sou novo na cidade, então não sei os endereços corretos ainda. Mas eu não vou me arriscar a dizer onde certo. Ela é exatamente, né? Mas é uma instituição muito parceira nossa. E... eles não têm uma regularidade de agenda como o Residencial Mar tem. Então eu não consigo estar regularmente lá com um grupo. Até porque são crianças também autistas que fazem processos terapêuticos em contraturno escolar. Então fica difícil de a gente incluir um voluntário, né? O autista ele tem muitos hábitos ali que precisam ser respeitados, espaços e tudo mais. Então ter voluntários diferentes lá na instituição não é... Como eu falei, cada instituição tem uma característica. Mas eles fizeram o Dia da Família. O Dia da Família... E uma amiga minha da igreja lá, a Vivian, falou, tá vendo, eu queria que meu PG fosse em alguma dessas ações. Aí eu lembrei do Sirva e falei, o Sirva ele não tem uma regularidade, mas eles pediram essa data, você podia organizar então. Eles organizaram, foi no parque, eu acho que perto da prefeitura, ali no parque mesmo. Parque Ecológico. Isso. E eles montaram um palquinho e fizeram um piquenique, assim, as famílias das crianças do Sirva foram e os nossos membros também foram até lá e passaram o dia juntos. E cara... Que legal. Foi transformador, assim. Que legal. A Adriana, coordenadora do Sirva, mandou áudio emocionada, falou, tá vendo, sim, eu nunca vivenciei isso, foi algo espetacular. Eu posso imaginar. E os membros do PG falaram, cara, foi uma experiência maravilhosa, as crianças do PG, né, da igreja, fizeram show, cantaram, aí demais, o pessoal filmou e tal. Histórias, quanto assim, isso é importante e impactante, esse né? tipo de história, eu acho que dá um sentimento de que talvez isso precisava existir. Sim. Talvez eu não sabia, mas isso precisava existir, né? Não, sem dúvida. Deixa eu pensar mais uma história legal que a gente tem, assim, dentro da Estância Tordilha. A Estância Tordilha é uma instituição que trabalha com ecoterapia. Sim, eu conheço. Né? Conhece lá? Conheço. Já foram lá pessoalmente? Cara, é maravilhoso. E... Tordilha do Aikel? Eu conheço a Thaís, que é a proprietária. A Tordilha também é uma instituição, ela tem fins sociais, ela tem cotas, né, sociais. Como é que funciona a Tordilha? A criança que tem a necessidade, ela faz terapia e tem um custo. Essa criança tem um custo por mês de R$500 para ela poder fazer a terapia. Como que funciona? Se a minha família tem condição, eu pago. Não, que R$500 por mês eu pago, meu filho vai lá uma vez por semana e faz a terapia. Mas eles têm uma cota que a prefeitura encaminha os nomes, mas não o valor. Aí eu não quero cobrar ninguém, né? Mas só estou dizendo essa questão. E aí o que a Estância Tordilha faz? Ela busca parceiros, patrocinadores. E aí esses patrocinadores se comprometem a pagar a terapia dessas crianças por alguns períodos. Isso às vezes são grandes empresas ou pessoas físicas também fazem isso. E aí eu fui lá com a minha filha é um furacão. Vocês devem já ver ela correndo lá na rede, um furacão, não para e enfim.
E ela, apaixonada por bichos, chegou lá e eu falei, filha, vamos subir no cavalo? Ela falou, não. Ela ficou com medo. Mas ela dava comida pro cavalo, fazia carinho no cavalo e tal. E aí eu conversando com o pessoal da instituição, de repente, quando eu vejo, ela tá em cima do cavalo lá, andando. E aí eu comentei pra minha esposa, eu falei, cara, eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso. Mas eu saí realmente impactado. Falei, a capacidade, a destreza, a dedicação desses profissionais. Forma de falar. A forma. E, tudo mais, e minha né? filha feliz, cantando, conversando. Tranquila brincando, em cima do cavalo. E aí aquilo me alertou pra isso, assim, nossa, que carinho que essa galera tem, que carinho que essa equipe tem, profissionais muito bem dedicados. Isso realmente fez a diferença total, assim, no meu olhar para aquela instituição. E eu tenho que olhar para todas as instituições, mas imagina um membro da igreja, né? Tem um outro caso que maravilhoso, assim, que mudou que eu falei, foi um gol nosso, né? Uma irmã da igreja falou, pastor, eu sou confeiteira e eu queria fazer um projeto de confeitaria e tal, e eu conheço uma instituição social da cidade. Aí eu falei, poxa, mas, né, falei, essa instituição não está na nossa parceira, nossa relação de parceiros. Ela não é uma instituição parceira, não está na relação. Mas, por favor, se você conhece, se você tem acesso, vai. E o que essa irmã fez? Por conta própria, sem o investimento, assim, sem a estrutura do rede social, sem a liderança minha, né? Ela pegou, ligou para a instituição, agendou uma data e falou, eu quero dar aula de confeitaria para as crianças e adolescentes aí para vocês. E ela fez isso o ano passado inteiro. Nossa, que legal. O ano passado inteiro, sem faltar um dia. Ela fazia os stories lá, marcava o rede social. E eu olhava e ficava até constrangido. Eu falava, nossa, mas eu nem fiz nada. Só que no fundo, conversando com os voluntários e com a igreja, eu falava, não, a gente fez sim. A gente despertou algo nela. Então, gol. Missão cumprida, entendeu? Sem dúvidas. Então eu sempre falo para minha equipe assim, se a gente como rede social conseguir despertar nos nossos membros a capacidade que eles têm de olhar para a cidade e se envolver com ela, não precisa ser para a igreja, não precisa dar o dinheiro para a gente investir, não precisa. Eles precisam olhar para a cidade e fazer o que eles acharem que devem fazer, entendeu? Então isso para mim é gol, para mim é vitória, assim, sem sabe? dúvida, sem dúvida. Algumas dessas histórias aí que são só para vocês são ficarem, muitas, né? Nossa, muitas. Vocês estão o ano 2025 que fez, né, o projeto do Por Indaiatuba, e com certeza, como você falou, tem muitas histórias, né, assim, também sem cobrar ninguém, né, a gente tá em ano eleitoral, tem que tomar muito cuidado, né, mas sem esse tipo de cobrança, qual que é a maior carência que você vê que é invisível na cidade? Cara, a gente já recebeu o feedback que a maior dificuldade hoje da cidade são drogas. Então, isso foi um feedback da prefeitura já. Quando eu cheguei para trabalhar no rede social, para me envolver com rede social, já foi dito, olha, a maior dificuldade da cidade é drogas. Então, isso está no radar, né? Só que, de novo, igreja, ela não é ONG, não é OSC. A igreja ela não tem uma responsabilidade social, ela não tem obrigação. A igreja, a instituição. Sim. O crente tem uma responsabilidade. Biblicamente, o crente tem. De olhar para o órfão, olhar para a viúva, como o Tiago fala, né? A carta de Tiago fala isso no Novo Testamento. Mas a igreja, a instituição, ela não tem. Inclusive, legalmente, ela não pode fazer isso. É uma instituição social que tem que fazer, uma OSC, né? Agora, diante disso, o que eu fiz? Né, como pastor dessa área, eu falei, não, eu vou procurar instituições na cidade que possam que possam se desenvolver isso ou investir nisso e vou ajudar essas instituições no que elas precisarem. Então, hoje a gente não trata quem é usuário. A gente não tem nenhuma relação direta com instituições ainda, né, que trabalham diretamente com usuários de droga. Mas a gente trabalha toda uma parte de investimento nas novas gerações. Isso eu falo não só pela Red, como com o Red Kids, que vocês conhecem, né? Como é fabuloso o trabalho que a gente desenvolve lá. Sensacional. Mas também para a cidade, das 10 que são atuais e as próximas que virão, hoje das 10, 6 instituições são exclusivamente de trabalho com crianças. Por quê? Porque a gente entende que quando a gente investe na vida delas, quando a gente promove uma nova realidade para elas, automaticamente você está evitando que ela... Então,
algumas pessoas poderiam falar assim, vocês não estão fazendo nada contra os usuários de droga? Eu falei, hoje não. Efetivamente. Diretamente né? Não. Mas indiretamente e para novas gerações, para o futuro, sim. Então, as instituições que a gente apoia. Eu ia te fazer uma pergunta agora, eu acho que a meio que respondeu, mas enfim. Porque são várias instituições, cada uma tem sua necessidade. Uhum. E como eu falei, no residencial a gente não tem tanta necessidade do dinheiro em si, mas sim da presença. Mas no todo, o que sente-se mais falta? De dinheiro ou de presença? Cara, talvez para muitas instituições eles queiram dinheiro, né? E pode parecer duro que eu vou falar assim, né? Porque com dinheiro eles podem contratar staff, eles podem, né, ter bons profissionais, eles podem investir em melhorias, mas às vezes para os atendidos, pessoas, relacionamentos são muito mais importantes. Né? Com certeza. Mas ninguém vive de amor, né? Ninguém vive de propósito. Não dá para comer arroz, feijão e propósito no prato. Tem que ter uma carne ali, né? Então eu entendo perfeitamente que o dinheiro ele é relevante nessas ações. E durante todo o ano de 2025, alguns números para vocês, né? A Rede investiu, né, de forma direta ou indireta nas 10 instituições, aproximadamente R$60 mil. Né? Tá. Em que sentido? Algumas vezes a gente ajudou uma instituição a trocar um ar-condicionado. Por exemplo, teve uma instituição, a Mais Vida. Também não é uma instituição que estava no nosso hall de parceiras, mas na caminhada a gente foi conhecendo e foi se dispondo a servir também. E aí eles pediram, olha, a gente ganhou 3 ar-condicionados, mas a gente não tem como instalar. Eu falei, não, a Rede vai instalar isso para vocês, o Rede Social vai instalar para vocês. Aí a gente encontrou um voluntário que fez aquilo, um profissional que fez aquilo voluntariamente. Sim. Ah, legal. Aí a Rede comprou, investiu nos insumos, né, nessa instituição parceira, e aí o voluntário foi lá, instalou, mandaram fotos pra gente. Então, o dinheiro está investido nessa característica. A gente fez campanhas que envolveram os nossos membros, ao ponto de, no final do ano, por exemplo, a gente apadrinhou 70 crianças de um projeto de futebol, de futsal, que é o Projeto Avalanche, né, um projeto bem solidificado, bem estruturado também, todas crianças carentes da comunidade, da cidade. E aí a campanha consistia em um membro da igreja escolher uma criança daquelas e ele mesmo ir comprar uma chuteira. Uma chuteira de futsal. Eu vi. Vocês viram, deve ter visto, né? Eu vi. A gente divulgou bastante muito lá legal. E foi lindo. Muito legal, gente. Aí os membros compraram, né? Escolheram a chuteirinha que eles queriam dar, como se fosse pro filho deles. Isso faz toda a diferença. Com certeza, faz toda a diferença. E aí eles diferença. escolheram e depois trouxeram pra gente. Alguns puderam ir participar do dia da entrega, outros agenda, essas coisas final de ano, né? Acabaram deixando com a gente e a gente também fez uma logística também de entregar. Então, nesse montante, a gente movimentou quase R$60 mil, né? A gente não tinha meta nenhuma financeira, mas a gente alcançou esse valor. A gente levantou em alimento também para diversas instituições, foram quase 3 toneladas de alimentos esse ano, de 2025. E, de novo, não é só arrecadar alimento, é promover transformação. Porque lá na Rede a gente tem uma área que se chama área de pessoas. O que consiste essa área? Ela consiste em eu acolher muitos membros da Rede, porque tem gente que acha que a Rede é uma igreja rica, né? Não, a Rede é igreja rica. Mas tem membros da nossa igreja de todas as classes sociais. Tem história de voluntários nossos que às vezes não tem condição financeira de ir servir, porque moram um pouco longe, no dia que eles vão para o culto, eles não têm. E a gente às vezes investe nisso, quando a gente sabe, o próprio ministério às vezes investe na vida da pessoa para trazer ela, né? Para poder honrar ela. E tem muitas pessoas da igreja que também passam dificuldade, perdem emprego, ser crente não livra a gente, né? De enfrentar dificuldades. É isso aí. E quem é de fora acaba não percebendo isso. E muitas pessoas da igreja passam dificuldades e necessidades. A gente criou uma área para acolher essas pessoas da igreja. De forma discreta. Qual que é o nome dessa área? É a área de pessoas. Rede social, mas é uma área de pessoas. Né? Entendi. Essa é uma nomenclatura mais interna, administrativa. A gente não divulga isso, né? Mas a gente divulga que se você precisa de alguma necessidade, você pode procurar a gente. E aí você preenche um formulário,
A gente tem voluntários profissionais na área de assistência social. Isso tudo de forma mais discreta. Porque é uma área delicada. É delicada. Né? Tem até um vídeo no Instagram do Rede Social que eu falo como é que a gente entrega a cesta básica. A cesta básica não é entregue naquele saquinho do mercado, né? Aquele saco transparente com os alimentos tudo amassado. A gente mandou fazer uma caixinha de papelão, Legal. com um carimbinho da Rede. A gente coloca os alimentos daquela caixa, amarra, faz um lacinho. É a excelência da Rede, né? Excelência, Não, é né? impressionante. Impressionante. É a nossa excelência. Mas também é promover dignidade para as pessoas. Isso, Sim. Porque isso. imagina, o membro da Rede tá no culto, daqui a pouco ele sai, aí Um passa no pacote. hall e pega uma cesta básica, a igreja inteira vê, ele se constrange. Né? A igreja quer ajudar, mas ele se constrange, pô, vergonha. Aí ele passa ali, ele pega uma caixinha de papelão e às vezes é voluntário, ele acha que quem não conhece a realidade não sabe. Pronto. Não sabe. E ele leva para casa o alimento. Isso tem, assim, mudado muito assim, a percepção, né? E então essa área, ela acolhe as pessoas. E hoje, de todas as cestas básicas que a gente entregou na Rede, a gente sabe o nome e a história de cada pessoa que recebeu a cesta. Puxa, que legal. Ou seja, relacionamentos. Não é à toa não também. é. Não é à toa. Eu não tá aqui, faço, uma cesta. eu não arrecado 100 cestas básicas aqui, E abro uma fila e falo, vem, quem quer cesta básica, pega e vai embora, pega e vai embora. Não, não. Sim. A pessoa se inscreve, a gente conhece a realidade dela, fala, poxa, a gente está orando pela sua vida, a gente pode te ajudar de alguma forma, a gente pode direcionar para algumas coisas e a gente vai te dar um suporte de cestas básicas e tal. E aí, essa equipe de assistentes sociais, elas regularmente entram em contato com essas pessoas. E aí, como é que tá lá? Como é que tá aquela situação? Então, assim, a visão da Rede é o relacionamento crescente com Jesus. Não, e é impressionante. Eu preciso dar um pequeno testemunho aqui meu, que assim, eu fui líder em outra igreja, né? Eu fui líder de evangelismo e aí tinha um dia do mês que a gente fazia arrecadação, batia de porta em porta. Os jovens, era só de jovens, muito legal, assim. E realmente, pegava 8, 10, 12 cestas, você juntava, era muito... Pra onde que ia? Não sabia. Não sei, eu não sei se foi pra casa de alguém realmente, não sei se a igreja aproveitou e fez o almoço dos pastores, eu não sei, não dá pra saber, né? Então, realmente, ter essa transparência, cara, é fantástico isso. Isso. Fantástico. A gente preza muito por isso. Não, só acrescentando, respondendo a pergunta, né? Não é só presença e não é só dinheiro. Os dois não é né? caminham. Isso, a gente deu uma volta aqui, entramos em Mas não é isso. Saímos das instituições, né? E mas fomos é isso. Porque... Tô levando em consideração a sua resposta, né? Os dois caminham juntos. Não tem como ser uma depende coisa muito só. Porque assim, para quem é rico, talvez pode ser esquisito assim, mas sei lá, um valor financeiro não vai fazer falta, certo? Então ele pode ajudar. E a gente agradece muito por todo mundo que faz isso. Mas eu também quero poder, como instituição e como igreja, incentivar o membro, o crente, a viver uma experiência real. Entendeu? Como vocês citaram o exemplo de que membros do PG foram lá na instituição porque a gente colocou uma agenda e eles foram cumprir a agenda, se abriram para isso e viram como é maravilhoso. E não existe uma pessoa que até hoje foi e falou assim, nossa, eu fui lá e não gostei. Eles podem reclamar da estrutura, podem reclamar né, de algum funcionário, de algum colaborador, alguma situação, mas a experiência em geral é transformadora. É sempre muito transformadora. Para cada um de nós é transformadora. A gente fez isso com o staff da Rede também. Né? Eu marquei uma data ano passado e falei, o staff, todos os nossos funcionários, colaboradores, a gente vai ter uma experiência igual, a gente vai junto também. E a gente foi na ABID. Que legal. Fazer parte do projeto de famílias acolhedoras, onde as famílias elas têm alinhamentos, atendimentos também para as famílias, né, com terapeutas, com psicólogos, para conversar com essas famílias acolhedoras, que é um projeto maravilhoso. Vale a pena vocês trazerem alguém da BID aqui. Muitos membros da Rede são famílias acolhedoras, né? E aí, qual era o nosso trabalho? Era brincar com as crianças enquanto essas famílias poderiam ter um tempo concentrado com elas. Porque enquanto não tinha o PG lá, cuidando das crianças, não cuidando, mas brincando com as crianças atrapalhavam a terapia. Então os casais estavam lá na roda conversando, né, e aí entrava uma criança correndo. A gente bem sabe, nós que temos filhos. Isso, não tem, então é difícil. Aí o que aconteceu? Quando a gente colocou os PGs para fazer parte disso, os membros da igreja, então agora eles têm uma obrigação, brincar com as crianças no período matutino lá dos sábados que tem a agenda, e as famílias conseguem conversar, abrir o coração,
falar das dificuldades, alinhar os desafios e tudo mais. E as crianças têm um cuidado e uma atenção de qualidade, porque a gente E aí o staff foi lá e o staff... E como isso faz diferença? Né? Total é uma diferença. coisa que parece ser tão simples, mas faz total diferença para quem está sendo atendido. Quanto custou para mim, né, Taveira, não pastor da instituição? Nada, foi uma manhã do meu dia, entendeu? E foi tão relevante na minha vida e muito relevante na vida daquelas crianças. Agora, e o contrário? Tem alguma coisa que te revolta quando você entra numa instituição? Cara, até hoje, nas instituições que a gente se relaciona, eu, honestamente, assim, eu não encontrei nada que me falasse assim, não quero mais pisar o pé aqui, sabe? Graças a Deus, graças a Deus, eu falo isso com muita alegria. Aqui na cidade, a gente, as instituições que eu me relacionei até agora, pessoas sérias, comprometidas, instituições íntegras, que fazem bom uso dos recursos que têm. Até porque existe um filtro, né? Existe um critério, um filtro que a gente faz, né? Não é qualquer instituição que pode se tornar uma instituição parceira. A gente vai olhando. Importante ressaltar também, André, já fugindo aqui, Gina, já fazendo a curva também. Tranquilo. Né? Pegando a Vispressa. Que a gente não atende instituições cristãs somente. Porque o Rede Social, a Rede não está pelos cristãos da Rede, a gente está pelos cristãos da cidade. A gente está aqui por Indaiatuba. Então eu tenho instituições católicas parceiras, eu tenho instituições ressaltar, né? São cristãs, mas tem instituições que são laicas, né? Então não existe, não, eu vou cuidar só dos crentes. Não, dos crentes eu cuido na igreja, por isso que tem área de pessoas. Porque aí lá, quem é crente, que está se relacionando diretamente comigo, a gente cuida ali dentro da igreja, né? Mas voltando a isso, eu nunca tive nenhum problema, assim, nenhuma recente. Nada que você olhasse e falasse, nossa, isso daqui chocante, fiquei muito chateado. Não. A gente não teve. Que bom, assim. Graças a Deus, né? A gente não teve, graças a Deus, sim. Muito bom mesmo. Taveira, tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não perguntou aqui? Cara, eu gostaria de falar que a cidade, agora eu vou um pouquinho para os crentes isso, né? Eu sou pastor, então vou falar um pouquinho para os crentes também. A cidade, ela só vai ver que a igreja é relevante para ela quando ela ver cidadãos cristãos relevantes nela, entendeu? Porque se eu for uma igreja que não amo, que não abraço a cidade, que não invisto na cidade, que não cuido da cidade, eu não vou conseguir conversar com a cidade. A cidade não vai me amar, a cidade não vai me ouvir. E às vezes a gente quer enfiar o evangelho goela abaixo na cidade, mas a gente nem ama a cidade. Entendeu? A gente nem ama as instituições da cidade, a gente não ama as pessoas que cruzam o nosso caminho. Eu gostaria de dizer isso, assim, para os crentes, que Jesus precisa ser o nosso grande bom samaritano. Ele precisa ser o bom samaritano para mim, primeiro, para que depois eu possa ser o bom samaritano para a cidade. Na parábola do bom samaritano é isso, né? Se a gente se colocar no lugar do homem que foi agredido pelos assaltantes, lá na parábola, a gente vê que Jesus, se a gente se colocar no lugar daquele homem que foi agredido, quem menos era provável de nos ajudar é quem vem fazer isso. Que era um samaritano, uma pessoa de outro contexto, um inimigo territorialista. Não dá pra gente teologicamente falar sobre isso agora, mas era uma pessoa que menos provável para me ajudar é quem me ajuda. Os meus conterrâneos não me ajudam, os meus parceiros, né, não me ajudam, mas um estranho me ajuda. E é isso que Jesus faz. E Jesus, ele é alguém que vem viver, passa pelo nosso caminho, trilha o nosso caminho, não tinha obrigação nenhuma de cuidar da gente, toca nas nossas feridas, cuida da gente, paga um preço por nós. Altíssimo, né? Altíssimo, né? Que a gente não teria condição de pagar, porque altíssimo. A gente está ferido, machucado, destruído, e Jesus resgata a gente. E aí depois, quando
na discussão com os fariseus, que era o contexto da parábola, Jesus pergunta para eles, né, quem é o próximo desse cara machucado? E aí os fariseus falam, aquele que ajudou eles. E aí Jesus fala, então agora vocês vão e façam o mesmo. Então, enquanto nós, crentes, não entendermos que Jesus é esse grande bom samaritano, a gente não vai conseguir expressar de fato realmente isso para a cidade. A cidade não vai mudar enquanto a gente não tirar da teoria e colocar isso na prática. E se a cidade não mudar, eu não posso parar de viver o evangelho, de demonstrar o amor de Jesus, né, de viver isso na prática. E a última coisa que eu quero falar, não sei se é a última coisa, mas não, pelo pode tom da pergunta, pelo tom da pergunta, né? Mas não é que assim, na verdade, por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente terminou de gravar agora há pouco com um outro episódio e eu esqueci de fazer essa pergunta. Eu acho essa pergunta tão legal, assim, né? Porque às vezes tá perguntando aqui e às vezes você quer falar alguma coisa que não é a nossa pergunta, né? Entendeu? Mas claro, pode continuar, beleza, pode entendi. continuar, por favor. Não, eu pensei que já tá chegando no fim. Não, Mas vocês que mandam. Até perdi o fio daqui que eu ia falar, cara. Dá tempo de pensar. não tem problema. Não, a respeito de... agora Foi pro samaritano. Isso, então, tava falando disso, aí eu tava falando da cidade Se mudar ou se não, se a cidade vai mudar ou não. Mudar, E nós agora... também não podemos parar de fazer meu o que a gente TDAH precisa já fazer. foi embora também. Agora, se tiver uma nova pergunta, faz. Vamos falar um pouquinho da Casa Balduco. Eu nem experimentei aqui, ó, Que deixa eu tomar aqui. nos proporcionou aqui hoje um frappé. Frappé de pistache, muito gostoso, obrigado. Muito bom, gente, sensacional. A gente pediu para eles, falou, olha, a gente queria fazer alguma coisa gostosa para trazer uma excelência também para os nossos convidados, então eles trouxeram também aqui pra gente panetone. Então, muito obrigado, viu? Valeu. Casa Balduco, que essa parceria dure bastante, né? Legal, que é que gostoso. Eu acho que é isso, gente. O que eu tinha pensado em comunicar é justamente isso. Isso que eu falei, né, faz parte de um livro que ajudou muito a construir toda a visão do rede social, o planejamento da rede social, que se chama Justiça Generosa, do Tim Keller. Esse livro a gente tem na Red lá para vender na Redbook, mas vocês encontram na internet também. É um livro que fala isso, que ele desperta o crente sobre a importância de olhar para a cidade como um alvo. E sobre a cidade mudar ou não mudar. Isso. Isso, ó, Isso voltou. Mesmo, foi Voltou. isso mesmo. Mesmo que a cidade não mude, isso não pode impedir eu de fazer alguma as coisa. coisas. E o ponto importante o rede social, ele não é um ministério de evangelismo. No Residencial Amar, existe uma peculiaridade porque vocês permitem e incentivam que os membros que vão lá possam trazer uma palavra, fazer uma oração, cantar uma música, mas não é uma regra de toda a instituição. E não necessariamente que o rede social vai lá e vai cantar um louvor, fazer uma oração. não, tem instituição que não é cristã. Como é que eu vou chegar lá querendo? É verdade, eu não E tinha aí- pensado nisso. E aí fica um alerta importante para outras igrejas que usam do Ministério de Ação Social como uma estratégia de evangelismo. Tem que ser muito delicado isso, porque senão parece uma moeda de troca. Sim. Não, olha, você tem que deixar eu falar de Jesus na tua instituição porque eu pintei a sua parede. A minha igreja que construiu... Isso mesmo. Imagina se eu vou lá naquela instituição que precisava instalar o ar-condicionado e falo, não, instalei os ar-condicionados aqui agora para vocês, mas agora vocês têm que deixar eu fazer um culto aqui. Não, mas nossas pessoas não são crentes e tal. Não, vocês são meus... Não, o Acaba rede social parecendo uma não é moeda isso. de troca Muito mesmo. impositório. A rede né? não é isso. Tem uma característica que eu falo, o que o rede social não é? O rede social não é ministério de evangelismo e nem moeda de troca com as instituições para que eu possa falar de Jesus para elas. Eu vou o quê? Demonstrar o amor de Jesus para elas. É através das atitudes, não Isso. necessariamente através de palavras. Por quê? né? É o que eu falei nessa questão do bom samaritano, né? Da pessoa de Jesus. Ele nos resgatou sem a gente ter nada para oferecer. Por que eu vou querer ir para uma instituição pedindo algo em troca? Eu vou fazer aquilo que Jesus fez, que é investir sem retorno. Se a cidade não mudar, essa cidade é ingrata. Não. A cidade não mudou, Não mas reconheceu. eu mudei, eu continuei amando a cidade, continuei cuidando da cidade. Sodoma e Gomorra tiveram a oportunidade e não mudaram. Mas o amor de Deus
permaneceu com aquelas pessoas que ali tiveram a oportunidade de conhecê-lo, entendeu? O ponto aqui é, a gente precisa saber separar as coisas. Talvez uma cultura de evangelização histórica, eu preciso de alguma forma empurrar Deus de goela abaixo na vida das pessoas. E aí eu esqueço de ser cidadão. E aqui o que a gente está falando é sobre ser cidadão. Aí qual é a diferença? Que eu sou cristão. A única diferença é que eu sou cristão, que eu creio em Jesus. E eu sou um cidadão que olha para a cidade, que ama a cidade, porque Jesus me amou primeiro, porque Jesus me transformou, mudou a minha vida, mudou a minha realidade, e agora eu vou olhar para a cidade. E ponto. E ponto. Se a cidade me devolver, como a gente vive isso diariamente, todas as instituições que a gente vai, de alguma forma, as pessoas perguntam. E aí eu falo isso para os voluntários, eu falo, se alguém perguntar, vocês respondem. Uma carta de 1 Pedro fala isso, né? Estejam sempre prontos para compartilhar a razão da esperança de vocês. Então, se alguém me perguntar, por que você está fazendo isso? Eu falo, olha, porque eu encontrei o amor de Jesus. Esse amor de Jesus mudou a minha vida. Eu estava na sarjeta, tinha sido atacado por bandidos, ladrões e salteadores. Jesus vem na minha direção, ele não precisava parar. Ele não precisava curar as minhas feridas, me carregar no colo. Mas ele faz tudo isso. E esse amor me constrange de uma maneira, me ensina algo que eu preciso fazer isso pela cidade, por Indaiatuba. Então hoje eu tenho tremenda alegria, assim, tremendo orgulho de ver os membros da igreja vivendo isso, sabe? Vivendo isso. A gente foi, no Dia dos Professores, a gente preparou 500 lembranças para professores aqui da cidade. E a gente foi entregar com um grupo de voluntários. E eu fui numa escola, a gente escolheu 3 escolas municipais daqui de Indaiatuba, mandei um ofício para a prefeitura, eles autorizaram, e aí eu deixei claro para eles, né, para a prefeitura, falei, olha, a gente quer honrar as vidas dos professores, a gente não quer orar, a gente quer honrar. E a prefeitura foi super solista, super parceira, acolheu lá, fizemos todo o padrão, mandamos ofício, eles autorizaram, as escolas, os números de professores e tudo mais, né, nessa questão burocrática como deve ser, né? E aí entramos nas escolas, nos intervalos, a gente foi à sala dos professores, encontramos professores, entregamos um chocolatinho com um bilhetinho assim, ó. A Red agradece demais, a Igreja Red agradece demais todo o trabalho que vocês têm feito pelas crianças da nossa cidade, não da nossa igreja. Sim. Porque vocês têm se dedicado, têm honrado a vida dessas crianças, e a gente quer honrar a vida de vocês. Aí a gente entregava ali o bilhetinho, e aí teve uma professora que falou, nossa, eu precisava disso. E aquelas que não falaram, com certeza sentiram. Não, né? Porque... né, pelo menos eu fui em uma escola, mas em todas as instituições que a gente fez essa ação, os feedbacks foram bem parecidos, mas eu vi uma professora falando, eu precisava disso. Ela falou pro voluntário, pro Thiago Castor, e o Thiago falou com ela assim, aí ele já aproveitou. Você quer conversar um pouquinho? Aí ela conversou, abriu um pouco o coração, e aí numa oportunidade ele falou, então eu vou orar pela sua vida, posso orar? Aí ele orou discretamente, depois a gente perguntou para os professores se eles aceitariam uma oração, e a nossa oração foi, Deus, obrigado. E a gente foi fazer o que a gente fez. A gente fez o que a gente foi fazer, quer dizer, Deus, obrigado pela vida dos profissionais, muito obrigado pela dedicação deles. A gente não aproveitou para fazer oração de profecia, para ungir eles, nada contra, mas também não é a nossa visão. A gente entende que a gente estava lá para agradecer os professores. E eu agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado pela vida desses professores, pelo trabalho deles, pela dedicação. Só o Senhor sabe o que eles passam na sala de aula. Então, muito obrigado por isso. E foi maravilhoso. Pastor, só para assim, acrescentar, o André trouxe essa questão de quando a gente viu, né, o nosso nome lá na relação, né? Na relação. E como proprietários de um residencial de idosos, a gente vive grandes desafios todos os dias. Isso é uma verdade, né? São decisões difíceis, são questões que a gente precisa resolver. E tem situações que são mais difíceis, mais desafiadoras. E eu lembro que nesse momento a gente estava passando por alguma questão, não lembro qual foi. Não me lembro, confesso. Mas quando a gente viu o nosso nome, nossa, foi tão gratificante para nós. Não é porque o meu nome está aqui. Não, é porque eu sei que a nossa igreja está confiando no nosso trabalho. Sim, a responsabilidade aumentou bastante, a gente leu ali. E exatamente isso, trouxe essa sensação de, vamos lá, respira agora e continua. Foi isso, ótimo, né? Foi o depoimento que eu recebi também da coordenadora do Sirva.
Ela falou, a gente fez várias atividades ali, estamos com um projeto bem legal lá para esse ano, mas ela falou assim, quando chegaram, porque aí a voluntária ponte do Sirva, a Ju, ela levou também chocolatinhos para os professores, para os terapeutas de lá, né? Que a gente fez nas instituições parceiras que têm aulas, que tem algum professor em algum nível, e fizemos na cidade, na rede pública. Foram 500 chocolatinhos. E aí deu uns 560, 570. Inclusive, se tiver alguma empresa que quiser patrocinar os chocolatinhos esse ano, Olha aí, a gente aceita. A Balduco, se quiser patrocinar os chocolatinhos esse ano, olha aí. Por que não? Vai ser um prazer. E aí, ela falou assim, poxa, foi 15 minutos que mudou a realidade da nossa instituição. Ela falou. Porque os terapeutas sentiram... Imagina um terapeuta, quão difícil é. Vocês lidam com idosos em diversas situações de vida, em fases da vida, né? Alguns em situações mais debilitadas, outras em situações mais, talvez, delirantes, enfim. Imagina os terapeutas tratando isso, fazendo da vida deles isso, né? Crianças com diversas dificuldades, níveis altíssimos de autismo, estágios avançados, e eles fazendo aquilo com amor, com dedicação. E aí, de repente, chega alguém e fala assim, ó, muito obrigado por o que você está fazendo pelas crianças, mas eu quero falar com você agora. Você é especial, você... E aí, aquela instituição falou, poxa, pra gente, se a gente tivesse construído tudo, reformado tudo, pintado todas as paredes daquela instituição, a gente mudou a logo da instituição. Isso que é legal, a gente fez uma voluntária, refez o design da instituição, a instituição atualizou a logomarca dela, já plotou os carros, o uniforme, mudou tudo voluntário também. Aí tu fala, nossa, que trabalho lindo, mas o que mais impactou eles foi o chocolatinho que um terapeuta, que a moça da cozinha ganhou. Porque aí eu chego pra moça da cozinha lá na escola que eu fui, e ela tava varrendo o chão, a outra tava lavando a louça. Eu falei, gente, com licença, aqui é uma lembrancinha pros professores e de certa forma vocês ensinam nossas crianças também a serem responsáveis, a cuidar. Lembraram vocês de cuidam todos. Todos que, das instituições que a gente esteve, todos os profissionais foram acolhidos, né? E aí eles ficaram, poxa, muito obrigado, né? Mas hoje é o dia dos professores. Não, mas vocês fazem parte o professor trabalha com uma equipe, com uma galera por trás. Então, essa é uma das histórias também que marcou muito o meu ano. Em 2026 a gente quer pelo menos 1000 chocolatinhos. Eu ia falar isso agora, 2026 só começou. Dia dos professores. A gente foi em 3 escolas municipais. 3 escolas municipais, talvez a gente vá para 6 escolas municipais, fora os professores que estão nas nossas instituições parceiras. Então a gente quer aumentar muito isso, quer poder impactar a cidade. E de verdade, assim, eu só quero, pastor do Rede Social, eu quero mostrar para a cidade que existe uma igreja que ama essa cidade, sabe? A gente ama as outras igrejas também. A gente é parceiro de instituições de outras igrejas. Tem igrejas na cidade que tem instituições muito bem estruturadas e a gente vai... Não é uma luta, né? Não é uma guerra entre igrejas, né? Não, pelo contrário, é uma parceria. A gente tem um bazar que funciona na rede, o Desapega, né? E o nosso bazar, ele cresceu tanto que a gente recebe muitas doações de roupas. São 4 mil membros, né? Todo mundo doando um pouquinho. E aí eu falei com o time e aí a gente falou, não, a gente precisa multiplicar isso. E aí a gente encontrou uma igreja, né, na Morada do Sol, que tem um bazar também. Então a gente separa um pouco das peças que chegam pra gente e a gente divide agora pra eles. A gente liga pra eles e fala, vocês podem vir pegar aqui, tem mais uns sacos aqui de roupas e tal. E aí eles pegam as roupas dos nossos membros que doaram pro nosso bazar e foram pra lá. Então, se você é membro do Desapega, membro da Rede, e doa lá no Desapega, saiba que você abençoa a Rede, outras igrejas e a cidade de forma direta e indireta. Sabe uma coisa que eu queria ter falado aqui? Quando você estava falando a gente vai como cristãos, né, nas instituições e não necessariamente... E a gente teve uma questão lá no residencial que vinha uma voluntária uma vez por semana, tocava um violão, cantava e tudo mais. E teve uma ou duas situações que, de repente, ela estava realmente ministrando, e tudo bem ministrar também, só que num tom diferenciado. E eu conversei com ela, acabou que depois a gente teve que realmente dar uma disparatinada, porque como não é os idosos não são simplesmente todos, eu só deixo entrar idoso que é evangélico, não.
Aí tem bastante católico, ainda mais nessa faixa etária, Sim, né? Tem sim. muito católico. E aí ela tinha para ela que tinha que exorcizar, tinha que tirar, porque acreditava em santo e tudo mais. Eu, gente, não. Se é para fazer isso, Aham. É mesmo, eu tinha esquecido dessa situação. não, a gente pelo viveu amor de mesmo Deus, isso. não é esse o foco. Vem aqui e fala, canta, É, fala de mesmo. Jesus, não tem problema. Ou só canta. Eu falei para ela, só canta, é tão gostoso, né? Tem um violão, voz. Então, realmente, o quão é importante você... Não, gente, vamos lá mostrar Jesus. Pronto. E por conta Não é disso, deixa colocar eu só goela abaixo. finalizar, assim, por conta disso, da gente mostrar Jesus, eu tenho para mim que o seu Sidney, né, a gente teve até o podcast que saiu ontem. Não sei que dia que vai sair o seu, né? Mas no dia de hoje saiu Saiu em ontem algum o podcast. momento. Em algum momento. tá lá no gente? canal, né? É Saiu. isso aí. E, cara, foi impactante a Lucy, né, que é filha dele, virar e falar assim pra gente, não sabia desse... Ela falou assim, meu pai nunca falou eu te amo. Ela falou pra gente aqui, caramba... Mas, e realmente, quando ele entrou, ele era mais, vamos dizer assim, mais turrão, assim, mais... Só que ele foi, sabe, se convertendo ali. E assim, aí ela comentou que, no final das contas, um pouco antes dele virar óbito, ele queria ir pra igreja, eles eram católicos. Uhum. E, então, assim, puxa vida, a gente desenvolveu esse ímpeto dele querer voltar ali pra igreja, pra Jesus, Sim. né? E, puxa vida, depois ele veio óbito com 99, ela falou que no final ele retribuiu, Olha aí. né? Então, né, 100 anos, lá no final ele veio retribuir um Eu Te Amo. É. Então, pra mim, eu me sinto como dever cumprido. Um Porque é isso que a gente agente tá disso, fazendo, né? entendeu? É o Não, gol, gente. Gol. Foi gol. Exatamente. né? Muito legal. Enfim, eu vibro, assim, né, de ver quando a gente foi lá sobre essa história, né? Eu fui lá no Residencial Mar também uma vez nesse ano passado com um PG. E o Maicon foi também, um amigão meu também. E ele imita o Silvio Santos. E aí a gente levou um teclado. Ah, lembrei. Você tava lá? Não sei se Eu você não tava, mas a eu história deve ter lembrei. contado. Eu E lembro. ele saiu, e a gente fez um quadro lá com o pessoal de brincar de qual é a música. Meu amigo, aqueles idosos se divertiram. Eles adoram. E aí, enfim, a voluntária, a Laísa, tava tocando o teclado, eu tocava uma musiquinha ou outra. Depois a gente começou a dar play no celular, simples. Que música é essa aqui? Dava o play. E aí ele saía imitando o Silvio Santos. Qual é a música? Quem quer dinheiro? Jogava os aviãozinhos assim. Eu não vou me arriscar a imitar o Silvio Santos aqui, mas ele imitava muito bem. E, cara, foi 2 horas ali com aquelas pessoas e realmente muda, né? Sabe que eles esperam esse dia. Eles certeza, esperam. com certeza. Eles, Por que não eles esperar, adoram, eles adoram. A gente também tem a mesma questão no Secal. A gente também, acho que o 3º sábado de cada mês, um PG nosso também vai ao Secal. E o Secal é uma instituição que ela é pública, né? Basicamente a prefeitura cedeu o espaço, a prefeitura paga a verba. Então ainda lá, mais delicado tem que ser essa questão religiosa. Sim, Não estou falando sim. só evangélica, mas religiosa de forma geral. Sim, sim. Né? E quando eu fui conversar com a diretora, que também são cristãos, né? A Rita falou, olha, a gente só tem que tomar cuidado para não vir pregar aqui, tal. Eu falei, Rita, fica tranquila. A gente não vai fazer isso. Às vezes tem até uns irmãos ou outro que gosta, né, que quer. Aí eu sempre instruo os voluntários. Não, fala para eles que não, que hoje não precisa falar de Jesus. Eles não precisam. Eles só precisam jogar dominó com os velhinhos. Pronto. É só isso. Brinca de dominó, faz um bingo com eles, né? Eu falo que bingo no lar de idosos não é pecado. Tá? No lar de idosos não é pecado jogar bingo. Absoluto, tá? se for. Não, se for, vai todo mundo. Não, mas lá no lar de idosos não é pecado. E aí, o que aconteceu? Em conversa com a Rita, a gente só falou assim, mas, Rita, o que você acha, né? Existe alguma possibilidade de alguma coisa? Ela falou, se eles ouvem, muitos deles se ouvem que vai ter um grupo de crente aqui, eles já se isolam, já fogem. Eu não tenho como obrigar eles a trazer eles pro salão, tá. né? Já tem. Porque no Secal, inclusive, eles acolhem muitos idosos de rua, moradores de rua, que são acolhidos lá e levados para lá pela prefeitura. Uhum. Então eles vêm com vícios, vêm com hábitos.
né? Tem mesmo. Eles fumam, Tem eles mesmo. vêm com vícios em bebida. Então tem todo um processo também de desintoxicação. Cara, é um trabalho assim, ó. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que fazem isso pela cidade, sabe? Pelas famílias, né? De forma geral. E aí lá, o que a gente acordou foi assim, se algum desses idosos pedir oração, aí a gente ora. E eu falei isso para voluntários. A gente não precisa, queria orar por vocês antes de ir embora. Não, pessoal, a gente tá indo e tal. Aí tem casos de, você pode orar por mim? Claro. Porque a gente tem meio que um roteiro, né? PG, você se apresenta, nós somos da Igreja Red, né? Nós somos membros lá, líderes lá, e a gente veio passar o dia com vocês. O que vocês gostam de fazer? A gente trouxe jogos, a gente trouxe violão, Sim. né? A gente trouxe um lanche, o que vocês gostam de fazer? E aí, depende muito da atividade do PG. Em geral, são atividades muito simples, né? E eles conversam, aí começa a jogar dominó, aí começa a conversar, aí começa a contar a vida, aí começa a contar as histórias, e aí nessas histórias a gente demonstra o amor de Jesus, sabe? Então, para você que está assistindo o podcast, e você que não é cristão, ou você que não é da Red, mas entende que dá para fazer alguma coisa pela cidade, cara, são coisas muito simples que essas instituições precisam. Muito simples. Muito simples. Tem um projeto de futebol no parque, se chama Futebol dos Pequenos. Parceirão Alex e o Celso. Eu fui lá. Você foi lá com o seu PG? Eu fui. Então você sabe o que eu tô falando. Eu fui lá com o meu PG também. Eu fui no staff, fui com o staff na BID, fui com um outro PG acompanhar vocês lá no Residencial Mar para conhecer. Fui na Somos do Bem, fui em todas elas. Mas aí no Futebol dos Pequenos, eu e o meu PG, a minha equipe ali, o Thiago, o Fagner, fomos. E aí o que a gente vai fazer? Porque a primeira dúvida é, nossa, mas o que eu vou fazer na instituição? E aí eu pensei assim, falei, nossa, eles treinam futebol. E esses meninos talvez nunca vão ter uma experiência do que é uma comissão técnica de futebol. Então eu falei, a gente vai ser a comissão técnica desses caras. Putz, que legal. Sabe o que a gente fez? A gente comprou garrafinha de água, um cooler, a gente comprou gelol em aerosol, spray, que eles veem na televisão os atletas passando, mas olha como o detalhe é importante. Em casa, talvez se forem usar, é aquela de pomadinha, que é muito mais barato do que um spray, né? E muito mais econômico. Uhum. E aí eu falei, não, tem que ser spray, pessoal. Eles têm que sentir a experiência do spray. E aí foi o dia que os meninos mais se machucavam. Porque eles trombavam, ele caía, aí entrava o Fagner, que é dono de uma rede de restaurantes na cidade, mas nesse dia ele foi o carinha do spray. Uhum. Então nesse dia ele foi lá, e eu fico emocionado de falar isso porque... nossa, eles devem ter achado maravilhoso. Eu falei, Fagner, seu trabalho vai ser passar gelol nos meninos. E aí ele ajoelhava no chão. Tem uma foto que eu amo, essa foto tá no Instagram do Rede Social. O Fagner ajoelhado, passando spray no joelho do menino assim, ó, fazendo assim. E o menino, e tal. E aí o outro já vinha, o Thiago já vinha e falava, água pra vocês, tal. Aí os times trocavam, e aí a gente passava a toalha na cabeça deles. Nossa. Legal. Arrumava meião. Que experiência. Cara, a gente ficou a manhã inteira fazendo isso pra eles. Só. Top. Entendeu? E foi, assim, sensacional. Então, o Rede Social, ele tá aí pra isso. Pra dar ideias pra cidade, pra igreja também, que tá mais diretamente ligada com a gente. Mas de alguma forma da ideia para a cidade de que é fácil e é prazeroso dar suporte para instituições que fazem isso todos os dias e precisam. Por isso que o dinheiro ele é um mero assento em toda essa redação, sabe? Uhum. É isso, gente. Que engraçado, você me falou essa história, eu me lembrei de uma história pessoal minha. Uma vez a gente estava na casa de um amigo meu e todos amigos de escola, assim. E foi um churrasquinho, alguma coisa e tal. Mas aí foi anoitecendo, acabou. E foi anoitecendo, a gente, putz, e agora? Não sei o que a gente vai comer e tal. Tinha uma pizzaria perto. E a gente foi na pizzaria. Chegou lá, pediu, nem lembro, 2, 3 pizzas e tal. E aí... Tá, cadê o dinheiro? Você não tem? Você não tem? Aí tinha um amigo nosso que era o mais riquinho. Ué, você não tem... Cara, a gente não tem dinheiro. Era na época que todo mundo andava com dinheiro mesmo, né? E não tem. E a gente começou a desesperar, porque já tinha pedido a pizza e não tinha dinheiro. Aí daqui a pouco passou um senhor, bateu na mesa assim. Todo mundo desesperado. Viu? Fica tranquilo. Fiquem todos tranquilos. A conta tá paga. A conta tá... Foi exatamente isso. E nem precisam me agradecer. Fizeram uma vez isso comigo e um dia vocês façam. Olha aí. Cara, olha só. Você entende? Então, assim, eu vejo isso muito, muito claro no rede social. Legal. Cara, vai e faz. Legal.
E depois, lá no futuro, talvez se você precisar, alguém vai fazer por você também. Entendeu? E se não precisar também, tá tudo certo, entendeu? Você fez fez pela caridade, mesmo, pelo amor, né? Então, eu acho que essa é a lição de hoje. Eu tenho visto na Red uma generosidade gigante nos nossos membros. Gigante, gigante, gigante. De todas as campanhas, a gente fez 28 campanhas ano passado, projetos, né? De arrecadação, de doação, de estar presente, de mobilização. E em nenhuma delas a gente não teve, a gente teve que desmarcar ou cancelar porque não chegamos num estágio, numa meta, ou num valor, ou no número de pessoas. Todas as campanhas que a gente fez, todos os projetos que a gente desenvolveu, eles foram startados, sabe? Então isso... As pessoas estão envolvidas, muito, de verdade. Muito. E tem gente que tem um coração maravilhoso, assim, que entrega, que se doa, se desenvolve, mesmo. Sabe? Então é muito importante, muito importante. Que bacana, maravilhoso. Muito obrigada, pastor. Foi assim... Eu queria desde já agendar a próxima nossa pro ano que vem. Já vamos, pro ano que vem. Pro ano que vem. Sabe por quê? Porque aí vai passar um ano, você vai ter mais histórias. Tanta história. Legal. E a gente vê como que foi a evolução desse projeto também. Com certeza. Acho super legal, entendeu? Certeza. E a gente continuar incentivando as pessoas a fazerem, né? Ver que dá muito certo. Então, obrigado. Agora sim a pergunta. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não. Pra gente finalizar? Não tem, senão eu vou ficar aqui e vou roubar o tempo de vocês. Gente, mas foi maravilhoso. Foi muito bom, né? Isso, que troca. Obrigado. Então, a você que está aí em casa, se esse conteúdo fez um real sentido para você, nos ajude compartilhando, seguindo nossas redes sociais. Temos bastante, como a gente falou já aqui, tem Michele Mastrorroco, André Mastrorroco, o Residencial Amar, o podcast do Residencial. Taveira, você comentou sobre o @Instituto Vivo Novo. Isso é um spoiler, né? O Instagram do Rede Social é Instituto Vivo Novo, mas o que é esse Instituto Vivo Novo eu vou deixar em aberto aí. Tá bom, então já no próximo ano... Vamos seguindo. Não, segue lá, @Instituto Vivo Novo. Isso. Mas o que ele é, mais algum arroba que você gostaria de deixar o Red? Quem quiser acompanhar minhas redes pessoais, o Igreja Red, @Igreja Red, e o meu também, @Taveira Júnior, tudo junto também. Eu compartilho muitas coisas que a gente desenvolve na rede social e também falo lá também sobre a parte criativa de tudo isso, né? Como que a gente chega nas ideias, como que a gente chegou na estruturação, nos planejamentos. Eu compartilho um pouco dos planejamentos lá. Muito isso talvez pode inspirar algumas instituições, alguns líderes também. Tá certo. E a gente finaliza aqui. Mais alguma coisa? Você ia falar? Não, se tem alguma instituição, né, que queira... se tornar parceira do Rede Social, da Red, aproveita lá no Instagram, pode chamar a gente lá, e aí a gente marca de uma visita, vai conhecer, e o quanto a gente conseguir, dentro do nosso padrão de trabalho, a gente vai com certeza se tornar parceiro. Legal. Nós queremos agradecer mais uma vez, pastor, de obrigado. verdade, que alegria ter você aqui com a gente e ser parceiros, né, do Rede Social. Pra gente é uma honra, de verdade. Vamos seguir esse ano aí, vai ser maravilhoso. Amém. E obrigado novamente, Casa Balduco. Vamos finalizar aqui, fazer um bastidor aqui com esse panetone, chocotone. Hashtag Balduco me liga, né? É Balduco me liga. É isso aí. Tá bom? Até mais, gente. Um abraço, até o próximo episódio.